Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Atenção, você que tem imóvel em Guarujá. Pague seus impostos atrasados com até 100% de desconto à vista e sem burocracia. Ou em até 120 vezes. Mas corra, pois é só até dia 27 de dezembro. Prefeitura de Guarujá, trabalhando pela nossa gente. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Quero agradecer o carinho da audiência, a participação dos nossos amigos telespectadores e também internautas. Nós estamos na TV Guarujá, na Guaru TV, na TV Polo, na TV Vale das Artes e também na página do Facebook, facebook.com/Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. O nosso convidado de hoje, eu diria que é um convidado que vai esclarecer muita coisa para os nossos amigos que estão acompanhando o Hora Geral. Tirar dúvidas e esclarecimento também é a função do Hora Geral. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o reverendo Albertino Neto. Reverendo, tudo bem? Tudo bem, Douglas. Bom recebê-lo aqui no Hora Geral. Para nós é um prazer estar aqui com você, viu? O reverendo Albertino Neto, ele é reverendo da Igreja Presbiteriana aqui do Guarujá, é isso? Aqui no Guarujá, fica na Praia do Tombo, rua Antônio Marques 195. É uma rua bem conhecida ali para quem conhece a Praia do Tombo, é bem fácil de encontrar. Há quanto tempo que existe a Presbiteriana do Guarujá? Nós estamos com um trabalho lá há 4 anos, né? Uma igreja que tem crescido, graças a Deus, com uma pregação do Evangelho de forma muito elucidativa, e isso é o mais importante, que as pessoas tenham o conhecimento da Bíblia na linguagem muito acessível. Quando a gente fala do conhecimento da Bíblia, eu entendo, e quem vai até discorrer mais sobre isso, é que através da Bíblia, o presbiteriano, ele respeita, ele segue, ele interpreta, mas nunca foge do que está na palavra. Essa é uma das principais características da Igreja Presbiteriana? É isso mesmo, Douglas. A ideia é que um pastor formado num seminário presbiteriano, ele consiga olhar o texto bíblico dentro do seu contexto original e falar como o texto bíblico fala conosco nos nossos dias. Como o texto bíblico vai nos apresentar solução para os problemas das pessoas ainda nos dias de hoje, mesmo passando centenas e centenas de anos dessa escritura. Agora, o reverendo acabou de falar centenas e centenas de anos dessa escritura que é a Bíblia. É possível nos atualizar com a Bíblia, por mais que ela foi redigida há séculos e séculos atrás, por exemplo? Sim, claro. Simplesmente porque a Bíblia ela não é um livro comum, mas a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é viva e eficaz e ela consegue avançar durante todos os séculos, durante todos esses anos e falar conosco ainda hoje. Agora, quando a gente fala da Bíblia, eu até falo com muito respeito, porque eu não nego aos meus amigos do Hora Geral, eu também sou presbiteriano, fiz questão de convidar o reverendo Albertino Neto para que ele pudesse falar, explicar um pouco mais da Igreja Presbiteriana. Eu tenho ouvido falar e eu gosto sempre de provocar o meu entrevistado. Reverendo, o que tem a ver a criação da Igreja Presbiteriana e depois da reforma que aconteceu? Existe alguma ligação da criação da Igreja Presbiteriana no Brasil e depois da reforma? Sim, tem muita ligação. Na verdade, a gente conseguiria falar aqui por mais do que o programa tem de horário. Mas, na verdade, quando Martinho Lutero surge em 1517, ele já tem feito as 95 teses e, com isso, colocado os erros da própria Igreja Católica Apostólica Romana. Nesse ínterim, ou praticamente no mesmo tempo, nesse cinquentenário em que Martinho Lutero está convocando o povo a mudar a Igreja, a reformar, por isso é a ideia de reforma. Lutero não queria dividir a igreja, mas era reformar. Contudo, com as teses que ele havia levantado e com a política
clérica que havia ali, ele foi obrigado a fugir e criar uma nova igreja. A igreja presbiteriana, ela vai seguir a doutrina de João Calvino. Ela vai ser criada depois, com um outro teólogo chamado John Knox. Mas é João Calvino quem vai escrever muito sobre teologia e ele vai criar uma instituição que realmente diga, nós somos protestantes. Agora, tudo isso sobre a palavra que é a Bíblia, né? Exatamente. Sem sair. Sim, exatamente. Eu gostaria até de polemizar um pouco mais, né, na informação, mas a gente ia ficar numa discussão muito acirrada sobre o entendimento, mas positivo. Vamos deixar para um outro programa, porque o intuito de trazer o reverendo Albertino Neto é justamente para que ele possa falar do Natal, possa falar do Ano Novo, possa falar das festas e também falar do momento que nós estamos vivendo, sempre amparado na palavra que é a Bíblia. E eu vou começar com um tema que eu julgo importante, que mexe com todos nós. A gente sempre falou, né, reverendo, que os jovens, né, são o futuro de uma nação, futuro de um país. E eu me preocupo, né? Eu estou vendo muitos jovens se entregarem literalmente para a bebida. E ao mesmo tempo, quando eu vejo os jovens que se entregam para a bebida, eu penso que eles estão procurando ou estejam procurando na bebida, inclusive nas drogas, algo que eles poderiam encontrar sem precisar recorrer a essas drogas. Como que a Bíblia, como que a Igreja Presbiteriana lida com os jovens, por exemplo? Partindo do princípio do que você mesmo falou, Douglas, existe um problema social nos nossos dias, que é um problema que já percorre algum tempo, mas vem do fato do individualismo e do seu próprio prazer. Então, o jovem hoje acha que quanto mais rápido conseguir as coisas, ter o seu prazer liquidado, quanto mais rápido ele fizer isso, melhor ele vai estar. Então, ele encontra na bebida ou nas drogas um sentido de satisfação que seja temporário e com isso ele vai achar que é o melhor caminho. O que nós olhamos na Bíblia e queremos deixar claro para o nosso telespectador é que a Bíblia ela propõe um tipo de esperança, um tipo de paz que excede todo entendimento. Exato. Que não é só um momento, não é só algumas horas de balada, mas é simplesmente o fato de que eu tenho em quem confiar e eu sei muito bem em quem nós podemos confiar e isso vai fazer com que a gente tenha esperança do próximo dia. Olha, quando a gente ouve o reverendo Albertino Neto comentar, a gente sente tem um sentimento de esperança. Porque eu tenho filhos, sempre converso com eles sobre vários assuntos, mas quando a gente se depara nas ruas e vê esses jovens, me preocupa tanto, sabe? Porque o que eles vão lutar, o que eles vão criar, o que eles vão provocar, o que eles vão focar, né? Porque é triste ver a quantidade de jovens. Eu até fico imaginando alguns deles que possam estar assistindo e falando assim, mas você também não foi jovem, você não bebeu? Olha, eu posso até dizer que eu tenho até bebido no passado, mas não de uma forma exagerada que a gente vê com relação aos jovens, né? Por isso que é importante a família, é importante a sociedade, os pais precisam estar envolvidos na orientação dos filhos e é aí que entra a religião, ou seja, a própria Bíblia, né? Sim, exatamente. O próprio modelo de família hoje, a proposta de modelo de família já está contaminado com alguns problemas, tanto na estrutura quanto na forma de lidar. Quando eu digo estrutura, a gente encontra famílias dilaceradas, separadas, quebradas, e ao mesmo tempo que essa estrutura está quebrada, a gente não encontra dentro dessa pequena estrutura quebrada o respeito mútuo. Então a gente vê crianças, eu tenho acompanhado, por exemplo, crianças, pais, na verdade, que falam assim, olha, eu não sei mais lidar com meus filhos. Mas o filho tem 4 anos, 6 anos. Então, veja, nós estamos mudando os valores
É claro, na nossa época, quando éramos menores, o respeito vinha em primeiro lugar. Bastava um olhar. Bastava um olhar e você já identificava numa figura de respeito, o pai ou a mãe, que você deveria parar na hora com aquilo. Hoje, esses valores estão trocados e cada vez mais a gente vê na própria mídia que o que vale é o que você pensa. Agora, reverendo, essa imagem que nós estamos exibindo, esse exemplo de família, será que está tão longe da gente conquistar? A gente só consegue ver e observar através de fotos que é uma família unida? Pois é, Douglas. Nos nossos dias, o grande problema é que se fala tanto de tolerância, né, e colocam-se tantos rótulos sobre tolerância, mas a gente consegue perceber que nas relações familiares, nucleares, não há a tolerância da função que cada pessoa tem que fazer. Então o pai ele tem que ser pai. A mãe, ela tem que ser mãe. E essa função de tomar decisões dentro da própria família, elas estão sendo perdidas. Então, se perde a função porque já se perderam os valores. A partir do momento que eu não consigo valorizar o meu próximo, que eu não consigo, já que estamos falando da Bíblia, perceber o amor que Cristo teve por nós ao nascer, e nós estamos falando da época de Natal. Final de ano, né? Festas, né? Festas e tudo mais. Existe um contrassenso que a pessoa achar que é só um feriado e que eu vou beber e que eu tenho que curtir esse feriado porque depois eu não sei mais como vai ser. E aí a gente troca esses valores, a família perde o valor de cada personagem ali e aí eu tenho um esfacelamento geral. Tem uma quebra da base da sociedade. Reverendo, neste caso, o senhor pontuou muito bem, como que a igreja pode auxiliar? Como que a igreja pode transformar? Qual o papel da igreja presbiteriana, na qual o senhor é um dos pastores, e a igreja presbiteriana são várias em todo o Brasil, o reverendo Albertino Neto é aqui da Praia do Tombo, no Guarujá. Como que a igreja presbiteriana pode trocar, pode provocar, né, e ajudar o sonho de uma família unida como essa que está na foto, ser realidade? A igreja presbiteriana como um todo, né, não é uma instituição que nasceu há 2, 3 anos atrás, mas é uma instituição que completou esse ano 160 anos e ela vem desde do século XVI. Então, não estamos brincando simplesmente de igreja. Então, ela tem para si a responsabilidade de reatar os valores dessas famílias com Deus. Ela troca, ela aponta o caminho dizendo assim, o modelo que você está olhando, observando, não serve para você, não serve para nenhum ser humano. O modelo que eu preciso entender é o modelo que as Escrituras, que a Bíblia me aponta. Então, a igreja presbiteriana, de forma muito resumida, ela está implantada na sociedade para dizer, existe um caminho em que você pode se religar a Deus. E quando você olha para Deus, o próprio Cristo, um Deus encarnado, você consegue perceber que vale a pena valorizar, vale a pena você gastar tempo para ter uma família como essa que está sendo mostrada aqui no painel. Bom, nós estamos conversando com o reverendo Albertino Neto, da Igreja Presbiteriana aqui da Praia do Tombo do Guarujá. Eu vou deixar uma pergunta, eu tenho que chamar uma mensagem a respeito da Prefeitura do Guarujá, mas antes de chamar essa mensagem, já vou deixar uma pergunta. Reverendo Albertino Neto, qual a diferença entre Jesus e Papai Noel que as pessoas acabam confundindo nesta época de final de ano? Mas antes, a mensagem da Prefeitura do Guarujá. Vamos à mensagem primeiro. Vamos lá. Atenção, você que tem imóvel em Guarujá. Pague seus impostos atrasados com até 100% de desconto à vista e sem burocracia. Ou em até 120 vezes. Mas corra, pois é só até dia 27 de dezembro. Prefeitura de Guarujá, trabalhando pela nossa gente. Bom, nós estamos conversando com o reverendo Albertino Neto. Eu fiz uma pergunta para ele, qual a diferença de Jesus e Papai Noel? E o meu telespectador internauta deve estar falando, poxa, Douglas, por que você está fazendo essa pergunta? Não, porque eu vejo, né, essa mistura dentro de um período que nós estamos de Natal, de final do ano, e acaba até envolvendo uma falsa realidade para as crianças, né? E, na realidade,
qual a razão do Natal, reverendo Albertino Neto? Sim. Boa pergunta, Douglas. A razão do Natal é apenas uma. O Salvador nasceu. De tudo que você puder ouvir, de tudo que você ouve a respeito dessa data, a respeito do Natal, tenha a plena convicção. Cristo nasceu, Ele é o nosso Salvador. O próprio nome Jesus, ele é uma transliteração de Josué, que quer dizer o Salvador vem. Então, o fato é que ele nasceu para se identificar conosco, ele não nasce, ele não passa a existir simplesmente há 2000 anos atrás, ele já existia desde sempre, mas ele habita entre nós para ter uma identificação conosco e dizer, existe solução para os seus problemas. Existe uma forma, ou a forma pela qual nos motiva a viver de verdade, uma esperança que extrapola. É claro, o Papai Noel é um rito comercial que existe e que vai participar da nossa vida social, porque, lógico, o comércio ele quer vender e é uma justificativa e é um apelo para essas vendas. Mas o Papai Noel, ele nasce de uma história de São Nicolau, que não tem nada a ver com 25 de dezembro, mas tem a ver com 6 de dezembro. E esse camarada, esse São Nicolau, ele distribuía presentes no dia 6 de dezembro. Então, se associou o fato do nascimento de Jesus, os magos e os pastores estarem juntos ali na manjedoura, na verdade, os magos trazerem presentes porque o rei nasceu, né? E aí associar todas essas coisas ao mesmo tempo. É uma época de presentes, mas calma, se você quer dar realmente algum presente ao aniversariante, e esse aniversariante é Jesus, então a única coisa que você pode realmente oferecer é a sua vida a Ele. Perfeito, né? Esse entendimento, a Igreja Presbiteriana, ela retrata de uma forma muito especial. Não é à toa que todos os domingos, me corrija, reverendo, vocês têm um dos cultos dedicado à Santa Ceia, Sim. que eu acredito que é justamente para poder reavivar, né, nos cristãos, né, justamente essa importância que Jesus teve aqui na Terra. E as pessoas precisam se sentir sensibilizadas. Parece que, apesar de toda a informação, todo esse exemplo lindo, né, ímpar, único, não é o suficiente para tentar modificar algumas pessoas. Aí o que é? Será que é o coração? Será que falta o quê? As pessoas se despiram um pouco da vaidade, achando que ela é soberana. O final é igual a todos, né, reverendo? Exatamente isso. Toda vez que nós, inclusive a mim, qualquer ser humano, tenta trocar a sua dependência pelo Salvador e coloca todo o seu coração, toda a sua confiança em qualquer coisa ou pessoa que esteja mais próximo e que não seja Deus, vai haver frustração. Sempre. Porque nós não somos perfeitos. Então, se nós não somos perfeitos, mesmo que eu confie no meu pai ou na minha mãe, mesmo que sejam pessoas muito próximas de mim, eles são pecadores. Quando Cristo vem para criar uma identidade conosco, é justamente para dizer, eu sei o que você está passando, você não precisa depender de mais ninguém, mas você precisa depender de mim. E aí sim, é o que você falou. Esse é um ato de se despir, tirar a sua vaidade e dizer assim, eu admito, daqui para frente, eu não consigo dar o próximo passo se o Senhor não for comigo, se Deus não for comigo. Bom, tem um outro aspecto, o reverendo acabou tocando muito rapidamente, né, com relação aos pais, com relação aos ensinamentos. E eu tenho observado também, não só a preocupação com os jovens, com a família, algo fundamental, que são os nossos amigos da melhor idade. Eu não gosto de falar idosos, gosto de falar os nossos amigos da melhor idade. E muitos deles estão praticamente deixados de lado. Vou dar um relato numa época que todos estão sensíveis, que é a época de Natal, de final de ano. Tem uma amiga que era dona de uma clínica que fala, Douglas, tem aqui uma senhora idosa, não é essa da foto, hein? A da foto é só para ilustrar.
mas tem uma senhora que está aqui idosa, ela está há mais de 1 ano, nem a família vem visitar. Eles pagam a clínica de recuperação, não, a clínica de idosos, eles pagam através de transferência bancária. Como que uma pessoa que dedicou uma boa parte da sua vida para criar os seus filhos, talvez até alguns netos, quando chega no final da vida, não tem a ajuda dos netos, dos filhos, da família? Ou seja, eu vejo também muitos idosos sendo deixados totalmente de lado. Mas a Bíblia não diz, Jesus não disse que nós somos todos iguais. Por que será que quando, como é que é popularmente, se não está servindo, a gente despreza como se fosse um objeto? E a gente está falando de seres humanos, reverendo. Verdade. Se nós pensarmos de forma cronológica, ainda antes de Jesus, 2000 anos antes de Jesus, se você e eu pegarmos Êxodo 20, que é o segundo livro da Bíblia, e nós vamos ter os 10 mandamentos. O primeiro mandamento com promessa, o primeiro se refere a Deus, mas o primeiro mandamento com promessa diz: honra o seu pai e sua mãe, para que os seus dias sejam alongados na terra. Então, a ideia é que se eu respeito a minha autoridade imediata, eu vou viver melhor na terra. Então, esse é um mandamento que as pessoas estão esquecendo. Estão trocando esse mandamento de amar o próximo, de honrar pai e mãe, por um outro. Eu tenho dinheiro, eu posso terceirizar o amor. Eu posso, ao invés de gastar tempo com uma pessoa, mesmo sendo meu pai e a minha mãe... Eu pago para alguém fazer exatamente. Isso. Eu pago para alguém amar. É exatamente isso. Olha que ponto que nós estamos chegando, e é um momento de reflexão. E olha, quando eu falo reflexão, você pode refletir na sua intimidade e você pode mudar a partir de agora. Só depende de você. Vamos chamar mais uma mensagem da Prefeitura do Guarujá? Vamos lá? Atenção, você que tem imóvel em Guarujá. Pague seus impostos atrasados com até 100% de desconto à vista e sem burocracia. Ou em até 120 vezes. Mas corra, pois é só até dia 27 de dezembro. Prefeitura de Guarujá, trabalhando pela nossa gente. Nós estamos conversando com o reverendo Albertino Neto, da Igreja Presbiteriana na Praia do Tombo, aqui na cidade do Guarujá. Agora, tem uma imagem que muitos veem nessa época do ano, que é o presépio, reverendo. Agora, com relação ao presépio, e a produção até separou um deles, que eu vou pedir para que o Fábio deixe na tela cheia. Agora, esse presépio, ele retrata uma realidade que ocorreu, né? Sim, ocorreu. Isso é uma verdade, é um marco que é incontestável. Aconteceu não só pelos escritos do Evangelho, mas também por diversos historiadores paralelos, né? Eu vou citar 2 ou 3 da época de Jesus, por exemplo, Papias. Papias, um nome talvez desconhecido do telespectador, mas foi foi discípulo do discípulo João. Então, a gente está falando da segunda geração de cristãos e ele vai continuar fazendo o relato do nascimento de Jesus. E com ele, tantos outros, Irineu de Leão, Tertuliano, que são pessoas que, uns 2 ou 3 séculos depois de Jesus ter subido aos céus, eles continuam relatando dos estudos e da veracidade desse acontecimento que nós estamos vendo aqui na foto, né? É claro, nós não vamos também pensar que foi exatamente assim, que essa é a melhor imagem que vai caracterizar o nascimento de Jesus, né? A gente vai ver, por exemplo, no Evangelho de Mateus, que quando os magos vão procurar o menino Jesus, já havia se passado pelo menos 2 anos do nascimento deles. Eles foram guiados, mas já haviam se passado pelo menos 2 anos. Não foi no dia que ele nasceu? Não foi exatamente no dia que ele nasceu. No dia que ele nasceu, sim, tinham, por exemplo, os pastores, que estavam cuidando do rebanho e ouviram os anjos dizer e perceberam a estrela e foram visitar o menino Jesus. Salvador. Que nasceu o Salvador. Amém. Então existe uma dinâmica grande. Tanto é que quando o imperador, o governador da província vai determinar a morte das crianças, ele não fala para matar os recém-nascidos.
Ele fala para matar todas as crianças de até 2 anos. Que a ideia é, de algum jeito eu vou conseguir matar esse tal rei dos judeus. Esse tal Salvador vai ser morto. Graças a Deus, o Império decreta um censo e José e Maria são obrigados a voltar para sua cidade e de lá eles ouvem a mensagem do anjo de ir até o Egito porque eles sabiam que eles estavam sendo perseguidos. Bom, nós estamos chegando ao final dessa edição do Hora Geral. Nós dá vontade de ficar conversando porque a gente conhecer a história e a história do Salvador, de Jesus, é algo magnífico, né? Eu vou pedir para que, lógico, que o reverendo Albertino fale rapidamente o local da igreja e os horários dos cultos e ao final eu quero uma mensagem de final de ano, de Natal, né? Para os nossos amigos do Hora Geral. Qual o endereço da igreja mesmo? A igreja presbiteriana fica ali na rua Antônio Marques, 195, na Praia do Tombo, é muito fácil de a encontrar. É a rua que liga as duas rotatórias, a do Tombo e a do Guaiúba. Ela fica bem no meio ali das quadras, é muito fácil de encontrar mesmo. E os cultos? Os cultos são no domingo às 20 horas, na quinta às 20 horas, e nós temos feito um trabalho com os jovens no sábado, também às 20 horas. Esse trabalho com os jovens é só da igreja ou é a UPA? Não, é um trabalho aberto com todos os jovens, onde a gente faz um centro de discussão sobre os grandes assuntos que vão chegando para nós. Inclusive agora, esse sábado, nós vamos ter... Todos os sábados? Todos os sábados tem. Tá certo. Nós estamos discutindo sobre fábrica de vilões. Como esses vilões do cinema nos chamam tanto a atenção e traz tanto carisma, né? Então, você é nosso convidado. Desde já eu agradeço ao Douglas pelo convite para estarmos aqui. É um prazer nosso, reverendo. E eu gostaria que, realmente, nessa época de Natal, vocês pudessem, você que está nos assistindo, pudesse ter a sua esperança muito bem colocada no nascimento de Jesus. No nascimento de Jesus. Só Ele pode acalmar as nossas angústias, só Ele pode nos dar o caminho certo e tratar das nossas vidas como ninguém pode tratar. Amém. Nós conversamos com o reverendo Albertino Neto, da Igreja Presbiteriana aqui do Guarujá, na Praia do Tombo. Uma mensagem que eu espero que toque o seu coração. E, amigos, se eu puder, ou de repente, se você solicitar uma palavra, vamos nos despir, vamos procurar ser mais humildes, vamos procurar ajudar e estender a mão, começando dentro das nossas casas, junto com as nossas famílias, no local de trabalho, na igreja, né? Essa transformação, ela precisa acontecer e os bons exemplos, eles se iniciam também pela sua atitude, pela minha atitude, pela nossa atitude. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. A gente volta amanhã, sempre no mesmo horário. Tchau! A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é o som do verão, massa é o que me faz feliz. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é mais que paixão, e o som da massa é o que eu quero ouvir. Atenção, você que tem imóvel em Guarujá. Pague seus impostos atrasados com até 100% de desconto à vista e sem burocracia. Ou em até 120 vezes. Mas corra, pois é só até dia 27 de dezembro. Prefeitura de Guarujá, trabalhando pela nossa gente. Auto Posto São José de Santos, seu combustível com procedência e qualidade comprovada. Aqui o seu carro tem o tratamento que merece, porque afinal faz parte da sua família. Queira o melhor para o seu veículo, abasteça no Auto Posto São José. Lá você encontra também uma loja de conveniência completa e o serviço de ducha para o seu veículo. Ducha azul com cera vegetal. Auto Posto São José fica localizado entre as avenidas Conselheiro Nébias e Francisco Glicério, ao lado da Faculdade Unimes. Auto Posto São José. Atenção, você que tem imóvel em Guarujá. Pague seus impostos atrasados com até 100% de desconto à vista e sem burocracia. Ou em até 120 vezes. Mas corra, pois é só até dia 27 de dezembro. Prefeitura de Guarujá, trabalhando pela nossa gente.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.